Bom, gente, boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou a contramestra de capoeira, Aguibara, dando continuidade ao primeiro congresso de capoeira educação online, organizado pelo mestre Ferradura. Eu vim aqui para falar sobre estereótipos na capoeira, né? E assistindo a palestra do Milani, né, que foi anterior à minha, tem um pouquinho a ver com o que ele falou, né, sobre pensar nessas possibilidades de ser um bom capoeira. E a gente vai começar falando, né? Eu vou começar tentando explicar a vocês o que é estereótipos, né? Acredito que a maioria que está acompanhando aqui saiba do que se trata, né? Conheça essa palavra, mas para quem não conhece, eu vou explicar. Então, o estereótipo é uma crença, uma ideia, né? Baseada em generalizações que vão classificar, né, que uma pessoa utiliza para classificar uma outra pessoa ou um grupo de pessoas. Geralmente, essas generalizações, elas acabam ganhando um aspecto negativo, né? Infelizmente, o estereótipo ele está associado a coisas negativas. Bom, já que essas crenças, né, e essas generalizações, elas estão presentes em qualquer segmento social, não só na capoeira, né? A capoeira ela acaba sendo um reflexo. É muito comum de nós atribuirmos estereótipos com intenção de enquadrar aqueles que são diferentes de nós. E quando a gente entra especificamente no âmbito da capoeira, é possível perceber o quanto, né, as representações que são construídas a partir desses códigos, né, da capoeira, as músicas, a figura do mestre, os instrumentos, a composição da roda, tudo isso faz com que não só os praticantes de capoeira, mas quem também está fora, né, desse mundo, acabe determinando um padrão e muitas vezes um rótulo, né, para nós capoeiristas e para aquele universo que permeia a roda de capoeira, né? Então é preciso considerar que a gente está o tempo todo conformado a modelos corporais, né? E aí eu estou falando especificamente, né, da fisionomia, do biotipo, né, que vão se fazer presente na capoeira também. E esses modelos, eles estabelecem entre si diversos tipos de relação. Como, por exemplo, quando a gente elege, né, alguém que vai nos servir de referência. E aí pode ser, às vezes, um detalhe que faz com que a gente queira imitar aquela pessoa. E o fato de imitar não significa que isso aconteça de forma proposital. Às vezes nem é consciente, né? Mas essa imitação, que é chamada pelo antropólogo Marcel Mauss de imitação prestigiosa, ela vai acontecer, né? Todo iniciante, a criança quando está aprendendo, né, a capoeira. Então isso é muito comum, né? A gente está falando de estereótipo, mas nesse aspecto não se trata de uma forma negativa de aprender, né? Na verdade, isso acaba se fazendo necessário. Então, quando isso, né, ultrapassa a questão da roda de capoeira, quando isso vem, né, quando a gente traz para a nossa vida pessoal, acaba virando uma marca, né, para o capoeirista, e isso se transforma em rastros. A gente acaba deixando pistas que fazem as pessoas perceberem que a gente é capoeirista, né, e que às vezes é um objeto, um enfeite no cordão, né, um pingente no cordão, né, porque não necessariamente a gente vai estar vestido de capoeira 24 horas, apesar que é muito comum, né, da gente ter mais roupas de capoeira no armário, né, blusas de capoeira no armário, do que às vezes as ditas comuns, né. Bom, então essas distinções, elas podem também acontecer na maneira como a gente joga, né, a posição dos braços, das mãos, da cabeça, dos pés, o tronco, o jeito de balançar. Então, esses, né, são alguns elementos e tem outros também, né? Que às vezes até na própria forma de se vestir, de como você amarra a corda, né? De como que você dobra a calça para treinar ou para estar na roda.
tá? Então, são esses e vários outros elementos que vão constituir nessa configuração, digamos assim, de um capoeirista, né? Então, voltando ao exemplo da ginga, que apesar de ser algo que é individual, né, cada um tem a sua forma de gingar, ela também vai servir para distinguir cada estilo de capoeira. Então a gente, né, normalmente na roda, para quem conhece minimamente, né, as diferenças da capoeira, vai entender que a capoeira Angola, né, a ginga é de um jeito, a capoeira regional é de um outro jeito, a capoeira contemporânea, né? Então essas nuances elas vão sendo percebidas através da ginga, né? Que acaba virando esse símbolo, né? Acaba virando não, ela é um símbolo, um dos símbolos, mas é através dela que a gente consegue sinalizar, né? Consegue identificar esses modos diferentes, tá? E aí eu queria deixar uma pergunta aqui para vocês, que é basicamente a mesma pergunta que o outro palestrante fez, mas numa outra conotação, tá? Num outro sentido, porque a gente está falando um pouco mais sobre a questão corporal. Então, o que é considerado, o que é bom, o que é importante, né, para ser considerado um bom ou uma boa capoeirista? Então, ele já falou um pouquinho sobre isso, mas vão pensando aí, porque essa resposta ela não vai vir assim, né, diretamente. E quando a gente pensa a capoeira, ou mesmo outras modalidades de atividade física, a gente pensa que tá havendo ali uma construção social do corpo, né? E aí existe um consenso na nossa sociedade, né, na nossa cultura, de que quanto mais jovem se inicia nessas atividades, maior as chances de se obter sucesso, né, de ter ascensão, enfim. Só que ao mesmo tempo, quando a gente preza, né, por essa jovialidade, né, que criança aprende mais rápido, todas essas coisas que acabam sendo um estereótipo, a gente pode também afastar outros grupos, né? E aí eu queria deixar uma outra pergunta. Existe algum tipo ou grupo de pessoas que levem mais jeito, e aí eu tô falando entre aspas mesmo, né, pra fazer capoeira? Também fiquem pensando aí. Então, para quem tá dentro, essa resposta ela é até muito fácil de dar, né? Será que para quem tá fora, né, essa resposta ela é tão simples? Né? O que tá passando, né, no imaginário social, né, pensando de forma ampla? O que as outras pessoas estão pensando a respeito da capoeira? Né? O que você pensava sobre capoeira antes de você começar a praticar? Então, acredito que muitas coisas, né? Eu, por exemplo, sempre ouvi várias histórias positivas e negativas a respeito da capoeira, até que eu resolvi ir lá conferir, né? Comecei bem jovem, mas tem gente que, às vezes, acaba tendo essa oportunidade de começar muito mais tarde, né? Quando já consegue ter, né, o discernimento, já consegue diferenciar, já não é tão dependente, né, das suas famílias, enfim, não precisa de autorização. E aí, pensando, né, nessas pessoas que não têm, né, essa questão, já passaram, digamos assim, né, da idade, né, que não são consideradas pessoas fisicamente perfeitas, né? O que acontece com essas pessoas, né? Praticamente elas acabam sendo excluídas, apesar de haver um movimento grande para que, né, a capoeira ela se torne inclusiva. Tem inúmeros trabalhos muito interessantes, né, importantes, né, para que a capoeira ela se torne cada vez mais democrática. E aí, quando a gente pensa nessas exclusões, né, é claro que a gente tem que colocar o que é um fato, né, na ponta do lápis e dizer que realmente existem algumas dificuldades, mas as dificuldades, elas não são impossibilidades, né, elas não devem ser impossibilidades. Então, assim, essas pessoas que
veem dificuldades, que fazem questionamentos ou que se acham incapazes de estar praticando capoeira ou porque passaram da idade, né, ou porque não se acham flexíveis o suficiente, né, elas acabam enquadrando a capoeira num padrão, né, de que só um determinado tipo de pessoas é capaz de praticar. E muitas vezes elas se espantam quando conseguem presenciar, né, seja na internet ou mesmo nas rodas, essas outras pessoas participando. E muitas vezes também quando elas encontram, quando elas lidam com a presença de mulheres com altas graduações, mestres não negros, pessoas iniciando na fase adulta. E aí é inegável, né, que a gente tem que pensar nas funções biológicas, nas melhores maneiras dessas pessoas estarem incluídas, né, para que a gente consiga desmistificar um pouco, né, essa coisa da capoeira ser algo que, né, inalcançável muitas vezes, tá? E aí, do que eu tô falando especificamente, né? Que existe, né, dentro da sociedade, e a gente acaba absorvendo dentro da capoeira, um pensamento, né, de ter a valorização do corpo como máquina, né, um treinamento, né, o tempo todo, forte, né, então só pessoas muito aptas podem estar nesse lugar. E a gente acaba desconsiderando o viés da cultura, né, que é tão importante para a capoeira. E aí eu tô falando, por exemplo, da malandragem, que está associada à capoeira, e um bom exemplo, e ela é um bom exemplo dessa construção social. Seja pela brincadeira, pelo jogo, pelos trejeitos, que vão refletir, né, também no imaginário social, de uma forma ampla, mas que pra gente, né, falando da capoeira, a gente vai se referir a essa malandragem como molejo, a negaça, a finta, o improviso, a mandinga, a malícia, tá? E aí, tudo isso que foi falado aqui, ele vem, né, de uma ação corporal do negro, né? Uma ação que está inscrita no corpo e que também vai estar presente nas outras manifestações, no samba, no batuque, como já foi falado, né? No samba de roda, no maracatu. Então, por outro lado, né, a gente tem sempre um lado bom e um lado ruim, ainda por esses motivos, né, são esses elementos que vão fazer que a capoeira ainda esteja, né, num lugar de desprestígio, né, por uma grande parte da nossa sociedade, né. E aí, um outro exemplo dos estereótipos, ele se faz presente, né, ele se apresenta inevitavelmente quando a gente fala para as pessoas que é praticante de capoeira e tem sempre alguém para dizer, né, para pedir para a gente fazer um mortal, um macaquinho, né, de pensar, de se admirar quando conhece um mestre de capoeira que não tem a pele retinta. Então são essas coisas, né, que estão no dia a dia de quem pratica capoeira, que vão dizer, né, que esses estereótipos eles estão presentes o tempo todo. E, por outro lado, a gente que está dentro da capoeira, né, apesar de valorizar o floreio, saber o quanto que ele é importante, a gente se satisfaz, né, a gente aprende, a gente desconstrói ao longo do tempo e aprende que, na verdade, né, o bom capoeirista, além de todas as coisas que foi dita aí pelo Milani, né, que o desafio maior ele está em conseguir desarticular o golpe do outro, né, de uma forma inteligente, de uma forma improvisada, dentro do tempo, dentro do ritmo e no contexto que aquele jogo ali está exigindo, tá? Gente, agradeço demais a presença de vocês terem acompanhado, tá aqui até o final, né, esse congresso começou às 10 horas da manhã. Já estamos caminhando para o final. Ó, próximo. Sidney Tartaruga. @Sidney Tartaruga. Tá? Continuem aí. Vocês não vão se arrepender. Até a próxima. Que a gente se encontre nas rodas. Beijos. Assim.